Muricy, Vamos lá. boa tarde. Você já definiu o time que entra em campo amanhã e uma das possibilidades, você pode voltar a usar dois atacantes utilizando o Allan Kardec ao lado do Borges? É uma possibilidade, a gente perdeu realmente o nosso grande jogador, né, que é o Neymar, mas a gente tem alguns jogadores que têm condições de mudar a maneira nossa de jogar. Então, com certeza, pode-se jogar Allan Kardec e Borges na frente. Muricy, com relação ao Elano, a gente vê que ele já está aprimorando a parte física, mesmo o processo do Arouca, é isso? Ainda não tem uma previsão para aproveitá-lo. Queria que você falasse desse confronto contra o Figueirense, que é uma equipe que se mostrou difícil já para muitos grandes nesse campeonato. Bom, em relação ao Elano, ele está seguindo o que foi planejado para ele, em termos de treinamento, a gente está preparando ele bem para voltar, né? Como aconteceu com o Arouca também, porque agora a gente tem essa oportunidade de mesclar, principalmente o setor de meio campo, a gente tem essa oportunidade de estar pondo um jogador ou outro para estar recuperando. Então, está dentro do planejamento, do treinamento que ele está fazendo, está no acabamento agora. E em relação ao jogo, é um jogo duríssimo, porque o Figueirense é um time muito bem armado e fora de casa é um time perigoso. E a gente espera realmente fazer um bom jogo, a gente respeita muito o time do Figueirense e mais uma vez buscar o resultado. Muricy, aos poucos o Santos vai tirando a diferença dos primeiros colocados e é o objetivo que você mesmo disse que no segundo turno o Santos, sendo campeão do segundo turno, a probabilidade de ser campeão brasileiro era grande. Dá para se fazer uma projeção de com quantos pontos hoje o campeão brasileiro vai chegar, bater campeão com quantos pontos? E uma outra informação, aquilo que o presidente do Corinthians falou a respeito do Dagoberto, é verdade? O Santos já contratou o Dagoberto? Continua difícil a situação, mas a gente está subindo na competição e a gente pode surpreender no final. Bom, em relação ao Santos, eu não sei onde ele teve essa informação, sinceramente eu não sei. Porque realmente não tem nada conversado, mesmo porque também é uma situação até ruim, porque o São Paulo está disputando um título, né? Tudo que se fala agora pode querer tirar o foco, mas são times preparados, com certeza não se mexe com um grande time como o São Paulo. Então, o Dagoberto tem contrato com o São Paulo e, como ele mesmo falou, vai cumprir. Muricy, nós estamos ao vivo, eu queria que você pudesse falar novamente sobre esse jogo contra o Figueirense e a dificuldade que um time que no primeiro turno já atrapalhou a vida do Santos, o Santos perdeu lá, né? O Santos que vem nessa série invicta de 4 vitórias seguidas, e o quanto que essa vitória diante do Figueirense pode aproximar o Santos mais do pelotão de elite. Bom, é um time que é muito bem armado, é um time rápido, um time que fora de casa é perigoso. A gente tem que respeitar muito, né, o Figueirense, tem que ter todo o cuidado possível. Mas, claro, a gente está com o pensamento de estar recuperando os pontos e esse jogo realmente passa a ser fundamental para a gente. Muricy, boa tarde. Mesmo sem o Neymar, você ainda tem um grupo muito forte nas mãos. Qual que é a importância de ter um grupo tão forte assim na reta final? E qual que é o seu papel na concepção desse grupo? Bom, em relação ao Neymar, a gente tem um grupo forte, mas não tem ninguém parecido com ele, porque ele é um fora de série. Mas tomou o cartão, às vezes também é até bom para ele zerar, porque já... E também para ele se recuperar um pouco, porque vem jogos seguidos. Era uma semana importante para ele, mas tem a seleção aí. E meu papel, como sempre, treinador, treinar bem o time, escalar bem, mudar na hora certa. Esse é meu papel. E a gente está se recuperando bem. Muricy, 2 perguntas, por favor. Em que ponto do Campeonato Brasileiro, se o Santos continuar nessa atuada de invencibilidade, ganhando os jogos, em que ponto você acha que vai ter que dividir a atenção com o Mundial, se é que vai? E uma outra, os matemáticos da vida já estão fazendo as contas e dizem que o Santos só tem 2% de chance de títulos. Eles são matemáticos, né? Então eles fazem a projeção do momento, mas no tricampeonato eu tinha 1%, e aí fui campeão. Então é uma coisa que se a gente vem, claro, está difícil, muito difícil, a verdade é essa, porque, volto a repetir, a gente tinha a intenção do campeonato da Libertadores. Então a gente perdeu muito tempo, mas a gente pode chegar perto e os times podem cair e a gente atropelar. Volto a repetir, é difícil, mas não é impossível, porque agora nós temos 2%, então já está
já está melhor do que no São Paulo, que eu tinha um. Em relação? Dividir a atenção ou não? Não, dividir a atenção não dá para pensar agora. A gente tem que deixar isso mais para frente. A gente está fazendo a nossa logística para o fim do ano, que isso é uma coisa natural. Em prioridade ainda não tem como. A gente tem que estar ligado no brasileiro como nós estamos. Muricy, visando o jogo contra o Grêmio, dia 5, o Neymar foi convocado, então, para o dia 7 e dia 11. E dia 5, teoricamente, ele estaria na seleção. O Santos vai tentar atrasar um pouco a apresentação dele? Seria o ideal, né? Porque a gente perde o nosso principal jogador por 2 jogos, numa fase decisiva, né, do Campeonato Brasileiro. Então é complicado para os clubes, né? Porque os clubes fazem um investimento alto, como faz o Santos, e no momento certo da competição a gente não tem nosso melhor jogador. Então, aí é com a diretoria tem que se reunir e ver o que é melhor. Mas com certeza 2 jogos é um custo muito alto para qualquer time, não só para o Santos, para qualquer time que perder jogadores. Então, realmente, os times vão sentir muito, não só o Santos, os outros também. Infelizmente, acontece isso. Boa tarde, Muricy. Ainda sobre Neymar, você disse há pouco que ele é fora de série. Alguns dias você disse que ficava impressionado com o desempenho, né, com a disposição dele física. Agora, Muricy, o Neymar está mostrando também uma maturidade emocional, psicológica, por causa dos assédios em cima dele. Qualquer outro jogador já teria o rendimento abalado. O Neymar não tem isso, né? Em meio a essas propostas, essas brigas de Real Madrid e Barcelona, ele também está se mostrando fora de série emocionalmente também? Por isso que é importante você... Outro dia nós vamos fazer até uma palestra lá para a categoria de base do Santos em relação à educação do atleta. Hoje não existe mais esse negócio que o jogador começa a jogar e esquece, não precisa estudar. Não, hoje é o contrário. Hoje o cara tem que estudar, tem que estar bem informado. A educação é fundamental para o atleta. Por isso que muitos, às vezes, não chegam em algum lugar por esse detalhe. Porque o cara não é esclarecido, o cara tem dificuldade, né? Então, acho que só jogar bola já basta. E não é isso. Então, a educação que o Neymar tem, né, da família, desde pequeno, faz com que ele saiba, nesse momento, apesar da pouca idade que tem, saiba administrar bem. E está administrando muito bem o momento dele, que é difícil em termos de proposta, né, tudo que acontece na vida dele. Então, ele está lidando muito bem justamente pela educação que ele tem. Ô Muricy, você, desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado por pontos corridos, você é o técnico que mais conquistou pontos no brasileiro, né? Esse tempo todo. O que o brasileiro tem de diferente e por que você acha que se dá tão bem nessa fórmula de competição? Bom, claro que primeiro você tem que ter o time, porque os jogadores é que fazem realmente a diferença. O que eu faço é um trabalho de cobrança diária, porque esse Campeonato Brasileiro, se você deixar o jogador, às vezes, se acomoda um pouco, às vezes, no meio da competição, existe proposta de jogadores para sair, né? Às vezes o time sai do foco, se acomoda. Então, o que eu melhor faço é isso, é uma cobrança constante, é uma cobrança diária, porque esse campeonato ele é longo, mas ele acaba, parece que é muito longo, mas se você não começar a ganhar desde o começo, você não tem chance nenhuma. E, para isso, a cobrança tem que ser diária, não pode se acomodar nunca. E isso eu sei fazer bem, porque eu sei que só dessa maneira que você consegue chegar num campeonato tão longo como esse, tão difícil. Se você não tiver uma cobrança constante dos jogadores, das pessoas que trabalham no clube, você não chega. Muricy, o Renteria ele tem chance de ser relacionado, e se não, quando que você acha que você pode contar com o jogador? Não, o Renteria é para a semana que vem, não. Para esse jogo ainda não, porque ele ficou algum tempo aí sem treinar e os testes mostraram que falta um pouco ainda, principalmente na parte muscular. Então, para a semana que vem, sim. Para a semana que vem, a gente vai acelerar um pouquinho mais o treinamento com bola com ele, e ele deve estar relacionado para o próximo jogo.